Franklin Martins, um terrorista da época do regime militar brasileiro que sequestrou o embaixador americano na época, acabou de ser deportado do Panamá. Ele iria para Guatemala, o voo dele fazia uma escala no Panamá e acabou sendo deportado porque ativou o alerta no sistema do pessoal lá, né? É uma situação curiosa, porque eu falo para vocês que eu acho que houve muito exagero no regime militar brasileiro, na ditadura militar brasileira. De fato, torturaram, fizeram coisa errada, mas existe uma distinção fundamental entre aquela época e a época que nós estamos agora. A direita brasileira, ela é fundamentalmente pacífica. A esquerda naquela época não era. Não justifica o ato dos militares. Por quê? Porque a violência da esquerda foi depois que os militares já tinham praticado a opressão contra eles. Mas é verdade que eles fizeram uma série de ataques terroristas. Por exemplo, o sequestro do embaixador americano na época, né, para trocar pelo Zé Dirceu e outros líderes da época, né? Quem participou desse sequestro do embaixador americano é proibido de entrar nos Estados Unidos. O Franklin Martins não pode entrar nos Estados Unidos. O Gabeira não pode entrar nos Estados Unidos, né? Mas agora pode ser que com esse novo sistema que os americanos estão colocando em toda a América Latina, isso pode ser que se estenda a outros países, né? Ele foi impedido, ele foi deportado do Panamá. É verdade que depois o governo do Panamá emitiu um pedido de desculpas, disse que não, que está tudo bem, que não sei o que lá, que pode ir visitar e coisa e tal. Vamos entender o que aconteceu aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Viúva da Música Tosca no fim do vídeo, Duas Garotas e uma Xícara e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Franklin Martins, hoje em dia ele não é nada, tá? É um esquerdista aí caindo pelas tabelas, né? Mas ele foi ministro do Lula no segundo mandato do Lula, foi ministro de comunicação do Lula, se não me engano. Ele foi jornalista também, foi jornalista da Globo e coisa e tal. Era essa turma da esquerda, né, do Brasil que se infiltrou em todos os jornais e coisa e tal, né? Aqui, ó, Franklin Martins atuou no segundo mandato do presidente e participou nos anos 60 do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil. Então aqui, ó, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato do Lula, entre 2007 e 2010, então é isso mesmo, Secretaria de Comunicação Social. O Franklin Martins foi deportado do Panamá na última sexta-feira. Então neste momento ele não é nada, ele não tem nenhum cargo no governo, mas ele já foi do governo Lula, do segundo governo Lula, né? E ele foi deportado do Panamá na última sexta-feira, dia 6. Martins, conforme relata a Folha de São Paulo, fazia conexão em rumo à cidade da Guatemala. Para quem não sabe, o Panamá, a cidade do Panamá é um hub na América Latina, né? Muitos lugares para você ir. Quando eu fui para El Salvador, por exemplo, eu passei pela cidade do Panamá. É muito comum os voos pararem no Panamá para você fazer, né, o hub, né? Você vai de um lugar para o Panamá e do Panamá para outro lugar, né? E ele estava indo para a Guatemala, mas aí quando ele desceu no Panamá, isso acontece em todos os países, tá? Quando você chega num país, mesmo que seja uma escala, você está descendo ali para pegar um outro avião para ir para outro lugar. Você tem que passar pela imigração, você tem que checar lá, você pode ser negado a sua entrada no país e coisa e tal. Tudo é a mesma coisa, né? Por exemplo, se você vai fazer uma conexão nos Estados Unidos, você tem que ter o visto americano. Se não tiver visto americano, você não pode fazer conexão nos Estados Unidos. Mesmo que seu destino não seja os Estados Unidos, não tem isso, né? E mesmo que você, por exemplo, no Panamá você não precisa de visto para entrar, o brasileiro não precisa de visto para entrar no Panamá. Mas você passa pela imigração, você pode ser negado a sua imigração, né? Martins relatou que ao desembarcar no aeroporto da cidade do Panamá, 2 policiais à paisana conferiram passaportes. É o pessoal da imigração, né? Ao identificarem seu documento, pediram que o acompanhasse sem detalhar o motivo da medida. O ex-ministro tem um histórico que chama a atenção de autoridades internacionais, né? Em 1969, durante a ditadura militar no Brasil, ele participou do sequestro do embaixador americano, o Charles Burke Elbrick, numa operação organizada por guerrilhas como a ALN, que é da Dilma, o Movimento Revolucionário MR8, não sei o que lá. Um monte de guerrilha treinada pelos russos naquela época, pelos comunistas, né, para fazer a revolução aqui no Brasil. Então eles fizeram esse sequestro do embaixador. Eu acho que foi o ato mais sério em termos de impacto no final, né? Fizeram também roubo de banco, fizeram um monte de coisa, né?
O objetivo era pressionar o regime militar a liberar, entre outros, líderes estudantis Zé Dirceu e Vladimir Palmeira, né? Martins esteve diretamente envolvido dirigindo um dos carros que foi usado na operação e colaborando na redação da carta de exigências entregues às autoridades. Então, ele participou desse sequestro, né? Os Estados Unidos nunca perdoou isso. Os Estados Unidos proíbem a entrada de todo mundo que participou desse desse sequestro. Foi um sequestro. O cara foi sequestrado, né? O episódio acabou com a liberação dos presos políticos e a saída dos guerrilheiros do país. Décadas depois, a participação de Martins gerou restrições à entrada em países como Estados Unidos, que classificam sequestros como crimes graves e mantém alerta sobre imigração de participantes. Panamá e Estados Unidos têm reforçado a parceria nas áreas de imigração e segurança interna. Inclusive, o Trump agora, vocês sabem, o Trump está fazendo esse trabalho mais firme na América Latina. Tá? Isso daqui parece que foi um engano. Depois o Panamá pediu desculpa, falou que foi um erro lá do cara da alfândega, lá, o cara da polícia lá no Panamá, e não tem esse negócio não, que tudo bem, pode ir, que é bem-vindo, não sei o que lá. Mas isso pode indicar que, de fato, eles estão integrando os sistemas deles de imigração com os Estados Unidos, né? A gente falou que o Trump organizou uma grande conferência com um monte de gente, exatamente porque o Trump quer cuidar da segurança na América Latina como um todo. O entendimento do Trump é que uma América Latina insegura, isso gera insegurança para os Estados Unidos, né? E, bom, depois do sequestro e exílio, Marins foi beneficiado pela lei da anistia, voltou para o Brasil, extinguiu as responsabilidades legais dele, inclusive de atos terroristas cometidos durante o período militar. Ele trabalhou na TV Globo, no Jornal do Brasil, e mais tarde se aproximou do PT e entrou na esfera pública, né? Ou seja, em princípio não tinha nada contra isso. Ele é proibido de entrar nos Estados Unidos. O Gabeira também todo mundo que participou dessa história toda é proibido de entrar nos Estados Unidos, né? Mas, em princípio, no Panamá nunca teve problema. Agora, isso aqui indica um problema para essa galera do PT, né? É que, felizmente, esse pessoal da esquerda brasileira, de cabeça branca, tá todo mundo morrendo já, né? Todo mundo velho pra caramba, caindo aos pedaços, já tá morrendo mesmo. Então, não deve ser um problema por muito tempo. Mas a verdade é que, com os Estados Unidos aumentando esse rigor, né, esse pessoal vai sempre ter problema para viajar por aqui, porque, né, o Panamá aparentemente está ligando isso daqui, né? O pessoal coloca aqui, ó, ex-guerrilheiro Franklin Martins sequestrou o embaixador dos Estados Unidos. Isso aqui é um artigo antigo da Extra, né? Da época que ele foi indicado como ministro das comunicações da presidência da República, né? Então, na época, o Lula botou os amiguinhos terroristas dele todo lá na presidência da República, como fez agora também, botou um monte de terrorista lá, elegeu a Dilma, que também participou de atividades terroristas e coisa e tal, enfim. Aqui, ó, o jornalista Franklin Martins foi líder estudantil na época da ditadura e depois guerrilheiro. Militou no grupo comunista MR8 e participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. A ação forçou o governo a liberar 15 presos políticos, entre eles Zé Dirceu. Por ter participado do sequestro, até hoje Franklin Martins é impedido de entrar nos Estados Unidos. Situação semelhante ao do deputado federal Fernando Gabeira, que também participou do sequestro. Por isso, na semana que vem, quando Lula for aos Estados Unidos, ele não poderá acompanhar o chefe, né? Então, esse pessoal já sabe que nos Estados Unidos eles não entram de jeito nenhum. Mas agora parece que o Trump está ampliando essa rede, né? Pode ser que, de novo, repetindo, o Panamá falou que foi só um engano, que não teve nada, que está tudo bem, que ele é bem-vindo a voltar ao Panamá quando quiser, que não tem problema, que foi um engano e coisa e tal. Mas a indicação é que, bom, o cara acho que talvez vai ter que pagar pelo que ele fez realmente, né? Não tem jeito de fazer isso, né? Aqui tá o pessoal chorando pra caramba da esquerda aqui, não porque ele foi preso em 68 durante um congresso da UNE pela ditadura militar e condenado como terrorista. Não foi por isso, tá? O pessoal tá querendo dizer que ele foi, que o motivo para ele estar nessa lista de não entrar no Panamá e não entrar nos Estados Unidos é porque ele teria sido preso pela ditadura militar. E, de fato, a ditadura militar, tal como a ditadura do Alexandre de Moraes agora, prendeu um monte de gente de forma inútil, de forma ilegal, de forma por perseguição política pura, gente que não deveria ter sido presa. Concordo que foi um absurdo a maior parte das prisões, mas não foi por isso que ele foi preso, tá? Ele foi preso porque não foi por isso que ele foi impedido a entrada dele nos Estados Unidos e provavelmente também no Panamá. Ele foi impedido a entrada porque ele participou do sequestro do Charles Elbrick, né? Do embaixador americano. E, no final das contas, agora está havendo essa integração entre o Panamá e os Estados Unidos de sistemas de imigração para controle mútuo, né? Então, muito provavelmente, isso ainda estão ajeitando o sistema ainda não está 100%, ainda não pode proibir o cara totalmente,
Mas é uma perspectiva interessante para esse pessoal esquerdista aí, né? Pode ser que eles fiquem limitados a andar aí pela América Latina, não apenas nos Estados Unidos, outros países também acompanhem isso, né? Enfim, esse caso é um caso antigo, é lógico, já mesmo que fosse processado agora, isso já prescreveu essa coisa toda, mas não deixa de mostrar o absurdo que é a tentativa dele de usar violência, né? É o que eu falo com vocês, é o que diferencia a esquerda da direita. A esquerda adora dizer que a direita é violenta, que a direita não sei o que lá, é ódio, é não sei o que, mas quem odeia de verdade é a esquerda, meu. Quem usa violência de verdade é a esquerda, né? A prova é que aqui no Brasil houve uma perseguição absurda contra a direita agora no governo Bolsonaro, prenderam o Bolsonaro, prenderam o Braga Neto, prenderam um monte de gente do 8 de janeiro sem nenhum motivo, nenhuma lógica aquilo ali. Ah, foi um protesto ruim, um protesto errado, quebraram um monte de coisa? Quebraram. Eu acho que tinham que pagar os consertos lá, tinham que pagar o crime de dano e coisa e tal. Agora, dizer que foi tentativa de golpe, que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma dizer que foi tentativa de golpe aquilo ali, né? Então, no final das contas, a prisão foi absurda do mesmo jeito que foi absurda as prisões no regime militar também. Mas a verdade é que agora você não viu um movimento brasileiro de direita fazendo coisa de violência, ou querendo explodir o STF, ou querendo sequestrar a embaixadora, ou querendo fazer alguma coisa desse tipo, né? O que se viu, na verdade, foi o pessoal buscando vias normais de denúncia, né? De denunciar e buscar apoio externo, esse tipo de coisa. Ao contrário da esquerda na época. A esquerda na época, quando começou as prisões arbitrárias da esquerda pelo regime militar, surgiram as coisas violentas. Eu acho muito importante essa ordem, porque a verdade é a seguinte, né? O pessoal fala assim, ah não, porque a ditadura militar de 64 justificava porque a esquerda era violenta. Não, não. Mas primeiro a ditadura militar prendeu pessoas, perseguiu pessoas, exatamente como o Xandão está fazendo agora. Depois vieram os movimentos terroristas, né? Felizmente, a gente não teve movimentos terroristas e tudo leva a crer que o Xandão vai cair, vai pagar o tempo dele de cadeia em algum momento aí, vai responder pelo que ele está fazendo na cadeia em algum momento, mas não vai muito longe essa ditadura dele mais. Mas felizmente, depois que teve toda essa prisão, não teve movimentos revolucionários de direita para, né, explodir coisas, sequestrar, roubar banco, não teve nada disso. Felizmente, porque isso não resolve problema nenhum. Violência não resolve problema nenhum, né? É só você ver aí o caso da esquerda. A esquerda, enquanto tentou com violência, com coisa e tal, com movimentos revolucionários e sequestro e coisa e tal, não conseguiu nada no Brasil. Conseguiu depois, quando fez pelos motivos políticos, pelo convencimento, né? Aí sim voltou e chegou ao poder aqui no Brasil. E agora já está podre, rapidamente ficou podre a esquerda no poder, porque realmente não tem boas ideias. Comunismo sempre foi uma ideia idiota no final das contas, né? Então estão dizendo aqui que não, que é 58 anos, ele foi preso, não, ele não foi preso pela ditadura militar, ele foi exilado pela ditadura militar, ele é proibido de entrar nos Estados Unidos e provavelmente no Panamá também, porque sequestrou o embaixador americano, né? E é entendido aqui, ó, Gabeira não pode pisar nos Estados Unidos, ele hoje que milita hoje da extrema direita. Tá o pessoal de esquerda chateado aqui, que não pode entrar e não sei o que lá. Todos foram anistiados, mas continuam terroristas, né? É isso aí, né? Exatamente. Foram anistiados no Brasil, né? Nos Estados Unidos não, né? Agora o pessoal tá falando uma coisa aqui que eu não lembro disso aqui, ó. Dilma só pôde ir para os Estados Unidos para ir na ONU, sem poder circular livremente, era presidente do Brasil. Eu não lembro dessa história não, mas faz sentido, porque a Dilma também foi guerrilheira dessa. O Lula não, tá? O Lula ajudava os militares, tá? O Lula era dedo duro dos militares, era X9 dos milicos, né? Mas a Dilma também era terrorista, cara. E é possível que realmente aconteça. É possível que a Dilma realmente não possa entrar nos Estados Unidos, né? Esse pessoal só fez merda no final das contas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.